Meu nome é Milena Costa Venceslau, eu tenho 23 anos e eu praticamente nasci na igreja, né? A minha mãe conheceu a igreja, eu era pequena, então eu participei da IBI, mas quando eu cheguei na adolescência, nos meus 14 anos, foi quando eu fiquei indo em duas denominações, eu ia na Universal e em outra igreja, então eu não sabia o que eu queria. E naquele mesmo tempo, eu comecei a me sentir vazia. Comecei a ter pensamentos de depressão, pensamentos de suicídio. Então, toda vez que eu ia dormir, eu chorava. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Sem o Espírito Santo, eu tinha um vazio enorme. Para mim, aquilo, eu sabia que não valia nada. Os meus amigos estavam ali, mas quando eu mais precisei, eles não estavam mais. Então, eu sabia que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Eu ia para a igreja todos os dias, praticamente. E não, na segunda-feira as pessoas buscavam pela vida financeira, eu buscava pelo Espírito Santo. Eu via a necessidade daquilo, eu via que eu não estava salva, que se eu morresse eu ia pro inferno. Né? Por mais que eu estava dentro da igreja, eu fui criada dentro da igreja. Então, era algo incerto dentro da minha vida. Então eu falei, eu preciso disso. Porque eu só conhecia Deus de ouvir falar dentro da igreja. Eu via as pessoas recebendo o Espírito Santo e eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu falei, eu não quero mais conhecer esse Deus de ouvir falar. Eu quero Ele dentro de mim. Então eu comecei a buscar a Deus como nunca. Eu larguei a amizade, larguei as coisas erradas, larguei celular, larguei internet, larguei tudo. Eu comecei a fazer tudo que o pastor falava, o homem de Deus falava, eu comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer o jejum de Daniel, eu não vivi ele no começo. Mas eu fui numa reunião e me deu um despertar. Eu falei, eu preciso viver esse jejum de Daniel. Eu não posso mais ser a mesma Milena. E aí eu comecei a viver, de verdade. Aí foi quando eu larguei realmente tudo, eu orava de madrugada, eu fazia propósitos de orar todos os dias junto com o Bispo Macedo, meio-dia, né, na palavra amiga. Eu larguei o pecado, eu larguei a mentira, eu mentia muito pra minha mãe. Então eu larguei a mentira, eu larguei o pecado. Eu parei de fazer tudo aquilo que desagradava a Deus, né? Eu parei de desobedecer aos meus pais, eu comecei a obedecer aos meus pais. Então eu falava pra minha mãe que eu estava no lugar, eu realmente estava naquele lugar, eu não estava em outro lugar. Então eu larguei tudo isso, nos maus pensamentos, me separei para Deus. Porque a santificação é isso, é você ser separado para Deus. Então eu me separei. Porque para mim não adiantava só eu deixar a rede social. Eu falei, não, eu vou ler um livro do bispo, que eu li, né, o Discípulo do Espírito Santo. Eu li aquele livro falou comigo. Eu falei, vamos me separar para Deus, as amizades, tudo. Tudo eu fiz. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou receber o Espírito Santo. Foi num domingo, no outubro, e eu estava no altar, tem uma caixinha de som. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava daquele lado. Eu não chorei. Eu não senti aquela emoção de chorar, mas eu tive uma certeza. O pastor falou, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente que a gente vai fazer uma oração. E eu falei para Deus, Deus, eu tenho te buscado, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. Então naquele dia o Espírito Santo desceu sobre mim. E nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu senti aquele vazio, nunca mais eu fui aquela Milena que ia dormir chorando, que a vida não fazia sentido. Então nunca mais eu fui a mesma desde aquele dia. Que o Espírito Santo desceu sobre mim do lado daquela caixinha de som, daquela igreja pequena que eu vou, que o altar é bem pequenininho. Mas naquele dia eu escutei Deus falando comigo, eu sou com você, Milena. Não importa o que acontecer. E nunca mais a minha vida foi a mesma. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu não preciso de amigos para ser feliz igual eu era antes. Eu não preciso de redes sociais para ser feliz ou fingir uma falsa alegria igual eu fingia antes. Não, hoje eu sou uma pessoa cheia. Hoje eu sou uma pessoa feliz com a minha família. Antes eu não era amiga da minha mãe. A gente convivia na mesma casa. Eu tinha um convívio assim de mãe e filha. Mas hoje eu e minha mãe conversamos. A gente é amiga, a gente conta segredo uma pra outra, é minha melhor amiga. Então, tudo isso mudou, hoje eu sou uma outra pessoa. Para mim, o jejum de Daniel é primordial, né? E não desistir. Não deixar que os maus pensamentos, né, façam com que você desista. Porque o Mário trabalha muito com mau pensamento. Olha, você não vai conseguir, Deus não vai te aceitar. Não deixar que os maus pensamentos vençam você e se santifique. Se separe para Deus. E quando eu falo se separar, não é só em rede social. Porque às vezes a pessoa se separa em rede social, mas ela não muda os pensamentos, ela não muda as atitudes dentro de casa. Então, para mim, o segredo foi esse, eu mudar totalmente, eu colocar Deus em primeiro lugar e as outras pessoas abaixo dele.